Olá, pessoal de Matemática Discreta, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para poder falar com vocês qual é a estrutura da construção de pensamento da resolução de problemas de contagem. Na página 5 do texto da semana 10, parte 1, você vai ver lá 5 passos de se resolver um problema de contagem. E aí, nesses vídeos eu vou falar para vocês sobre, nessa série de vídeos que eu vou gravar, sobre aquelas 5 perguntas-chave. Vou falar para vocês todo o embasamento teórico daquelas perguntas que estão no material. Não são dicas, para quem entendeu como se fossem dicas. Às vezes a gente fala como se fosse uma força, mas é mais uma força de expressão. Não são dicas, são o conteúdo embasado e resumido naquelas 5 perguntas. Então, galera, a gente vai ver aqui na página 5 da semana 10, parte 1, que diz assim: podemos esquematizar a resolução de um problema de contagem nos seguintes passos. Aqui são 5 passos. O primeiro passo que você vai tomar ao resolver uma questão de combinatória, de contagem, é você ler com cuidado o problema proposto, buscando identificar os diversos elementos descritos abaixo que serão essenciais para a sua resolução. Essa leitura deve levar, em princípio, a uma reformulação mais enxuta, que é aquilo que eu falo para vocês sempre com uma linguagem mais coloquial, com uma linguagem mais informal. Eu falo sempre com uma linguagem informal, falando para vocês, gente, desenhe o problema. Então, essa parte aqui, há uma reformulação mais enxuta do problema através de uma nova redação ou esboço de redação mais simples e objetiva. É aquilo que eu estou dizendo para vocês, gente, desenhe as suas configurações. Esse desenhar, que significa você escrever o que você quer formar. Você, numa folhinha lá de rascunho, você vai lá e... eu quero formar um número de 4 algarismos significativos. Desenha lá os 4 tracinhos e pensa, poxa, o que eu posso ter nesse número? O 0 pode ocupar a primeira posição? O 0 não pode? O problema está pedindo que o número seja par, que ele seja ímpar. Para o número ser par, qual é a característica? Para o número ser ímpar, qual é a característica? E por aí vai. Então, o primeiro passo é ler com cuidado. Essa é a orientação da coordenação da disciplina. Você vai ler com cuidado e, em princípio, você vai levar em consideração fazer uma redação mais enxuta, que é o que você pensar, ler o problema e você fala, tá, o que o problema quer? Não, o problema quer isso. Então, é isso que se traduz esse primeiro passo aí. Esse primeiro exame crítico é necessário à medida em que, se o enunciado do problema proposto contém informações desnecessárias ou implícitas, então aqui você pode ter, num problema, informações desnecessárias ou implícitas. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Olha, gente, ocorre o e ou implicitamente quando eu estou me referindo àquilo, porque o problema pode ter informações implícitas. Podem ter, por exemplo, a questão de você vir lá, você vai retirar bolas de uma urna, mas as bolas são indistinguíveis entre si. O que esse indistinguível quer dizer? Então, cada detalhe desse num problema de combinatória é considerável. Eu tenho que estacionar carros em vagas de estacionamento e as vagas estão numeradas. O que esse numeradas quer falar para você? Então, essas informações, elas são implícitas no problema. Então, às vezes, vem essas informações implícitas ou desnecessárias até para o problema, e o estudante pode ser guiado a interpretações diversas daquelas pretendidas pelo autor do problema. E isso pode levar a resoluções diversas daquela que o problema realmente necessita. Então, para que você vai fazer esse enxugamento do enunciado da questão, de procurar saber nele o que realmente está querendo, o que o problema está pedindo e quais são as informações mais relevantes? Para você chegar a um raciocínio correto da questão, certo? O passo 2, que é o que vocês estão vendo aqui, aí tá falando, olha, você leu o problema no passo 1, aí tá pedindo aqui, ó, na releitura do problema, o primeiro passo é reconhecer os objetos que você quer contar, chamados de
configurações. Então, aqui você quer saber, nessa releitura, você quer saber quais são as configurações que o problema quer contar e os objetos básicos. Então, isso daqui, na sua escrita padrão da disciplina, você sempre tem que identificar na hora de escrever os objetos básicos e as configurações. Para que você tem que identificar esses objetos básicos e configurações? Para você realmente saber do que está se tratando e o que você quer contar. Os objetos que você quer contar são as chamadas configurações. Quantas configurações, que é o número de elementos do conjunto X, quantas configurações dessa existem, beleza? E para formar cada uma dessas configurações, você tem lá os objetos. Esses objetos com os quais você quer formar essas configurações são chamados na disciplina de objetos básicos, beleza? O reconhecimento dos objetos e das configurações muitas das vezes se dá simultaneamente, sendo muito difícil entender um sem o outro. Um exemplo bem bobo, você tem lá os anagramas da palavra dia. O que são essas configurações? As configurações são os anagramas. O que são os anagramas? São as palavras, né, que você consegue, palavras com sentido ou não, que você consegue formar com as letras da palavra dia. Mas para formar esses anagramas, o que você precisa? Você precisa das letras da palavra dia. Então, as configurações são os anagramas e os objetos básicos são as letras da palavra dia, beleza? O terceiro passo é você, em seguida, você deve entender como as configurações são formadas a partir dos objetos básicos, ressaltando suas características estruturais internas. Prestem bem atenção nesse detalhe aqui. Você deve entender como as configurações são formadas. Aqui, galera, nesse passo, para você entender como as configurações são formadas, que é o passo que vai entrar aquelas 5 perguntas que eu digo para você que são as perguntas-chave, que tem embasamento teórico no material, que não é dica para vocês, isso não é dica. Eu me refiro como dica porque sempre isso passa despercebido pelo estudante que está lendo. Então, vocês têm que prestar bastante atenção e entender como que essas configurações são formadas e quais são as características estruturais internas dessas configurações. Beleza. Após compreender como as configurações são formadas, você vai... O ideal é representá-las tão detalhada e formalmente quanto necessário. Então, você vai representá-las, tá certo? Após entender, você vai representá-las tão detalhada e formalmente quanto necessário. Então, aqui nesse passo, tá ainda mais uma vez você faz aquele desenho informal e daí você começa a pensar formalmente como que você vai fazer a escrita disso, como que você vai fazer o raciocínio formal disso daí. Essa representação deve explicitar, de alguma forma, a natureza dos objetos empregados, a repetição ou não desses objetos. Prestem bem atenção nisso daí. A ordem ou não em que esses objetos são usados e etc. Então, aqui nesse passo 3, que está aquela parte que eu falei para vocês. Galera, observem as 5 perguntas. Quais são as 5 perguntas que eu sempre falo para vocês? A ordem dos elementos básicos é importante na configuração? Existe repetição de objetos básicos? Acontece lá o E, que indica as decisões sequenciadas? Acontece o ou, que é implícito ou explícito? É aquelas 5 perguntas que eu falo para vocês lá. Existe partição desses elementos? A gente vai abordar cada uma, mas aqui eu só estou querendo dizer que isso que está pedindo, que eu peço para vocês, que eu falei para vocês como dica nos vídeos, é o que passa despercebido e é o que está no material. Então, olha só, essa representação deve explicitar de alguma forma a natureza dos objetos empregados, a repetição ou não desses objetos. Então, você tem que identificar a natureza, a repetição ou não dos objetos. Porque se os objetos se repetem, você tem uma configuração. Se os objetos não se repetem, você tem outra configuração. Então, você tem que
saber também se a ordem dos objetos básicos na configuração ela é importante e etc. Quais são os passos 4 e 5? No passo 4, você tem a seguinte situação. Você vai escrever. Então, só após você ler o problema, buscando enxugar mais o enunciado, depois você vai reler o problema, tentando identificar quais são os objetos básicos e as configurações que está se querendo contar nesse problema. O terceiro passo é você saber pensar nessas configurações, que é o desenhar o problema, é você pensar, poxa, fazer as 5 perguntas-chave lá para você, a ordem dos elementos é importante aqui, os objetos básicos se repetem, existe partição, toda aquela questão, eu tenho decisões sequenciadas, eu tenho o ou implícito aqui, eu tenho a informação, o que essa palavra indistinguível quer dizer para mim, essas cadeiras ou essas pessoas ou essas estarem nessa configuração, sei lá, circular, o que isso quer dizer para mim de informação? É aqui nesse passo 3, que é o passo mais importante, que é o passo da sua linha de raciocínio, de construção da sua linha de raciocínio, beleza? É o passo mais interessante dessa construção. Todos esses passos, ler, reler, ou identificar objetos básicos e configurações, tudo isso já faz parte da sua linha de raciocínio, mas é aqui que você começa a pensar formalmente sobre o assunto. E no passo 4, você tem a seguinte coisa. Você tem que escrever um texto explicando do modo que será descrito mais adiante, como vocês viram, você tem lá o texto do princípio multiplicativo, você tem o texto do princípio da contagem direta, você tem o texto da abjeção, você tem um texto para cada princípio desse de contagem, beleza? Então aqui você vai pensar, após ter feito 3 passos, após ter pensado no problema, que você vai escrever, certo? E aí, você vai escrever um texto explicando de modo que será descrito mais adiante, que foi descrito mais adiante, que já estamos na semana 15, né, para 16, a maneira como cada configuração é formada a partir dos objetos básicos. Como já mencionamos, na maioria das vezes o enunciado do problema proposto não contém uma descrição explícita de como as configurações devem ser construídas. Então, na maioria das vezes, o enunciado do problema não contém uma descrição explícita de como as configurações devem ser construídas. É o caso de os problemas que envolvem o princípio multiplicativo, o princípio... todos os ramos do princípio multiplicativo, as configurações de arranjo, de combinação, de permutação. Então, ele não vai estar lá escrito exatamente de forma explícita como essas configurações têm que ser construídas. Você que tem que pensar no problema e falar, não, eu tenho tantas formas de construir essa configuração, beleza? E você vai, no passo 5, finalmente, utilizar o procedimento descrito para elaborar uma estratégia de aplicação dos princípios básicos de contagem, que serão enunciados e exemplificados mais adiante, que já foram, vocês já conheceram os princípios de contagem, e vocês viram vários tipos de configurações que a gente também já estamos acostumados a ver aí durante esse período. Então, aqui, finalmente, você vai usar um procedimento e essa estratégia do passo 5 fornece, ao final de sua aplicação, então ela fornece, ao final de sua aplicação, o número total de configurações, que é a solução do problema proposto. Beleza, galera? Então, olha só. Então, vamos recapitular isso aqui. Primeiro passo, você vai ler, o problema. Vai ler com cuidado o problema. Depois, tu vai reler o problema e identificar os objetos básicos e configurações. No terceiro passo, você vai pensar, poxa, como que essas configurações elas podem ser construídas? E aqui entram aquelas 5 perguntas que eu falei para vocês, que eu vou embasar teoricamente aqui para vocês saberem que isso não é uma dica, se trata de conteúdo. Só que como em tutoria a gente fala de forma mais resumida sobre o assunto,
você acaba passando e eu subentendo que ao vocês verem esses vídeos, vocês já leram esse conteúdo. Então, para mim, o que eu falo é o seguinte, vocês têm que se ligar na parte... O que tem que chamar a atenção de vocês no problema? Vocês têm que procurar no enunciado do problema várias características, como aqui está dizendo. Então, você tem que olhar lá qual a natureza desses objetos, se a repetição é relevante ou não, se a ordem dos elementos é relevante ou não. E tem aqui esse etc, que pode ser que tenha até mais do que 6 características que a gente vai abordar durante esse período aí. Então, após identificar tudo isso, você vai escrever, né? Escrever o seu texto com baseado... Ah, mas Simone, eu vou fazer um texto qualquer? Não. A disciplina, ela fornece como é feita, qual é o formato da escrita de cada princípio de contagem, a escrita de cada configuração que vocês já estudaram aí. Então, a disciplina fornece essa escrita. A escrita padrão tem que ser respeitada? Tem. Em matemática, a gente tem que saber escrever a redação adequada para cada tipo de problema. E, finalmente, no passo 5, que é o que a gente faz em todo problema, que é você calcular. Após ter escrito tudo, você, com base nos princípios que você já estudou, com base no tipo de configuração que você já estudou, aí sim, no final, é o último passo que você vai pensar em números, em contas, que é onde você vai determinar o número de elementos do conjunto X. Então, galera, se essa página 5 da semana 10, parte 1, passou batido, você curte aqui esse vídeo, compartilha com os colegas de vocês e tornem a ler. Talvez vocês percebam características mais importantes das que eu destaquei aqui. E então isso faz parte do material da disciplina. São 5 passos de resolução de um problema de contagem. E você tem que encarar isso de maneira que você consiga realmente entender isso. Quem quiser, vai lá, imprime essa página. Destaca, anota no caderno de estudos de vocês quais são os passos mais importantes de você resolver uma questão, para você não bater um olho no problema e sair dizendo, ah, não, esse problema aqui é de combinação, ah, esse problema aqui é de permutação, sem nem ter pensado em todos os tipos de como formar essa configuração, quais são os elementos que você tem que prestar atenção, para você não sair errando o raciocínio da questão. E você conseguir pensar exatamente no que você está querendo contar, que o nosso objetivo em combinatória é você contar o número de elementos do conjunto X, que é o conjunto formado por todas as configurações do tipo que o problema está pedindo. Bom, galera, curtam esse vídeo, comentem caso não tenha entendido, caso alguma coisa não tenha ficado claro. E é isso daí, até o próximo vídeo.